Turma, boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma aula no dia 18/3, ok? Nós estamos aqui na aula de número 5 da disciplina de controle e automação de processos industriais, né? Que quem fala é o professor Diego. Esse material aqui, ele estará disponível para vocês na pré-aula da aula de número 5, onde nós temos aqui duas partes em PowerPoint. A primeira parte ela vai tratar dos sensores, a segunda parte ela vai tratar dos atuadores. Nós temos aqui o arquivo em PowerPoint que vai nos guiar sobre o exercício que a gente está desenvolvendo sobre o tanque. Nós temos aqui também o AutoCAD que iremos trabalhar para desenvolver o diagrama de carga e comando. Só confirmar que está gravando, ok? E nós temos aqui também que após a realização do diagrama de carga e comando, iríamos começar a trabalhar com o CLP Zélio, que a gente vai aprender a baixar ele hoje da internet. É um software gratuito, um PLC de pequeno porte, que vai atender às nossas necessidades. Para automação de pequenas máquinas e pequenos processos, é um PLC que vai nos atender 100%, ok? Então vamos iniciar então aqui, abrindo o nosso documento em Word. Então nós temos aqui o exercício do dia 18/3, que a gente está dando sequência nele. Nós devemos hoje entender para a realização do diagrama de carga e comando no AutoCAD. Deve ser usado o PLC Zélio e a programação no PLC Zélio. Lembrando que esse aqui é um exercício que nós estamos fazendo. A teoria toda da disciplina, vocês podem utilizar o material da disciplina MI, que está no portal. Eu elaborei esse exercício aqui para a gente poder contextualizar uma parte prática na nossa disciplina. Então, o sinóptico de funcionamento, como já foi demonstrado em sala de aula, nós temos aqui o tanque de abastecimento com dois sensores, com sensor de nível mínimo, sensor de nível máximo. Aqui a gente tem uma bomba, onde o funcionamento da bomba é para esvaziar o tanque. Então, nós estamos trabalhando aqui no seguinte formato, onde nós temos aqui o nível vazio, o nível mínimo e o nível máximo. Lembrando que, para a gente trabalhar dessa maneira aqui, a gente pode fazer uma tabela da verdade da seguinte maneira. Vou inserir aqui uma tabela. Inserir tabela. Nível, né? Aqui a gente tem o sensor máximo, aqui a gente tem o sensor mínimo, aqui a gente tem o nível vazio, aqui a gente tem o nível mínimo e aqui a gente tem o nível máximo. Como a gente já viu na aula passada, isso aqui é só uma revisão do que a gente já viu. Para ser nível vazio, o sensor de nível mínimo não pode estar atuado e o de nível máximo não pode estar atuado. Então, 0 e 0. Para ser nível mínimo, o máximo não pode estar atuado e o mínimo atuado. Para ser nível máximo, nós temos os dois sensores atuados. Lembrando, então, que essa bomba ela deve ligar quando estiver no máximo e esvaziar no mínimo. Para ela ligar no máximo, nós temos então que os dois sensores devem estar atuados. Para ela desligar quando estiver vazio, os dois sensores devem estar em 0, então os dois sensores devem estar desligados. Ok? Esse é o funcionamento do nosso processo. Em cima disso, a gente tem que fazer um mapeamento de entradas e saídas. Nós teremos aqui então as entradas que serão o botão de liga e desliga para habilitar e desabilitar o processo, que é o botão inerente à operação do operador. Então o operador ele tem a função de ligar e desligar o processo, ok? O sistema vai ficar em stand-by. A partir do momento que o operador habilitar, o processo irá funcionar automaticamente através do comando das boias de nível mínimo e de nível máximo. Então, para isso, nós teremos, no mapeamento de entrada e saída, nós teremos o botão de desliga, o botão de liga, o sensor de nível máximo e o sensor de nível mínimo, totalizando 4 entradas digitais.
como a gente já viu nas outras aulas, certo? As saídas serão, nós teremos uma bomba, que deverá ser acionada por um contator, certo? Nós teremos um LED de sistema habilitado, um LED de bomba on e um LED de bomba off, totalizando um total de 4 saídas. Então, nós iremos precisar de um CLP com, no mínimo, 4 entradas digitais e 4 saídas digitais. Ok? O descritivo de funcionamento, então, ficará da seguinte maneira. O botão de liga habilita o processo e o botão desliga desabilita o processo. Então, quer dizer, quando o operador apertar o botão de liga, ele vai habilitar o processo. Quando o operador apertar o botão desliga, irá parar o processo. Ok. Quando o botão de liga for acionado, né, e se o sistema estiver habilitado, se o nível atingir o máximo, a bomba liga. E desliga somente quando estiver abaixo do sensor mínimo, ou quer dizer, em nível vazio. Deve ser previsto um LED para indicar sistema habilitado e deve ser previsto um LED para indicar bomba on e um LED para indicar bomba off. O método de acionamento para a bomba é partida direta, porque conforme a NBR 5410, se o meu motor for menor do que 5 cavalos, a gente pode partir de maneira direta. Se o meu motor tiver uma potência maior do que 5 cavalos em 220 volts, nós deveremos fazer o método de partida indireta. Lembrando que o método de partida indireta ele pode ser esteira triângulo, autotransformador ou chave ou soft start. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com o motor de 6 terminais, certo? A alimentação é 220 volts trifásico. Desculpa. Trifásico, 60 Hz. Então, nós teremos o seguinte fechamento do motor. Motor de 6 terminais. Nós teremos que a fase R vai alimentar 1,6. A fase S vai alimentar 2,4. E a fase T vai alimentar 3,5. Esse é o fechamento do motor em triângulo. Quando o meu motor tem 6 terminais, a tensão de alimentação é 220 volts, né? Ok? Feito isso, aqui embaixo vocês têm uma legenda que vocês podem utilizar para a realização do diagrama de carga e comando. Feito isso, a gente vai passar para o nosso PowerPoint de número 1, onde no PowerPoint de número 1 nós iremos entender quais são os componentes que a gente vai ter nesse processo. Ok? Primeiro nós vamos entender que na pirâmide da automação nós temos 5 níveis, e esses 5 níveis da pirâmide de automação, eles são: o primeiro nível é o dispositivo de campo, onde que nós teremos os nossos sensores e os nossos atuadores, ou no caso, os nossos sensores, as nossas entradas e as nossas saídas, podendo ser botões, chave, fim de curso, sensor indutivo, capacitivo, e os nossos atuadores, que poderão ser motores que serão acionados por contatores, relés, válvulas, LEDs, entre outros. Nós temos o nível 2, que é o controle, e aqui a gente já tem a parte dos PLCs. Aqui no nível 3 a gente tem a parte da supervisão, PLC. Então a gente vai trabalhar com PLC 2 modelos, a gente vai trabalhar com o Zélio, que tem o software Zélio Software, é um CLP da Schneider, o software dele é gratuito. Nós iremos trabalhar também com o CLP Nexto da marca Altos, marca nacional, é um PLC muito utilizado em plataforma de petróleo da Petrobras. O software dele é o Master Tools, também gratuito, podendo se baixar o software do Zélio no site da Schneider e o software do Nexto no site da Autos. O supervisório que nós iremos utilizar é um supervisório gratuito também, com software free,
para a versão até 75 pontos de comunicação, que é o Bullet Plant da Altus, podendo também ser baixado de maneira gratuita no site da Altus, altus.com.br. Depois nós teremos a parte do gerenciamento da planta e o nível 5, que é o gerenciamento corporativo. Nós iremos chegar nessa disciplina até o nível 3, que é o nível de supervisão. Então nós teremos dispositivos de campo, sensores e atuadores, depois nós teremos o CLP e posteriormente o supervisório. O supervisório a gente vai ver só depois da primeira prova, ok? Inclusive com práticas em laboratório. Então os sensores, eles podem ser digitais ou analógicos, ok? Então o sensor aqui, ele pode ser um sensor digital. O sensor digital, ele vai ter o valor 0 ou 1. Dependendo do tipo do sensor, ele pode ser um sensor ou 0 ou 24 VCC, ou 0 ou 220 volts, ou 0 ou 127 volts. Então é só 0 ou 1, ligado ou desligado. E o sensor analógico, ele vai variar o seu sinal ao longo do tempo, conforme o modelo do sensor. Por exemplo, nós temos o sensor de temperatura, que através do seu transdutor vai transformar o sinal de temperatura que ele recebe em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, ele vai variar conforme a temperatura do sensor. Ou poderia ser um sensor de vazão, poderia ser um sensor ultrassônico. Todos os sensores analógicos, eles possuem um transdutor que é para transformar a energia que ele recebe, seja energia do som, energia térmica, em um nível de energia elétrica, podendo ser em corrente, em miliamperes, ou podendo ser em tensão. O mais usual da gente trabalhar com sensor digital é 0 a 24 VCC em corrente contínua ou 0 a 220 volts. Lembrando que conforme a NR12, nós devemos trabalhar em extra baixa tensão. E o valor de extra baixa tensão, que é mais utilizado comercialmente por nós aqui na região centro-oeste de Minas Gerais, é o 24 volts de corrente contínua, ok? Os sensores analógicos, eles podem variar de 3 tipos. Pode ser de corrente, que vai ser de 0 a 20 mA, ou 4 a 20 mA, ou tensão de 0 a 10 volts. O mais comum é o sensor de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. Dentro do PLC, nós teremos um valor de variável, onde, de acordo com o sinal elétrico externo, dentro do PLC ele vai variar, por exemplo, só nesse exemplo aqui, de 0 a 32 mil. Mas esse modelo aqui é um de PLC mais antigo. Os PLCs mais novos, onde o software trabalha na norma IEC, você consegue configurar. Por exemplo, se eu tenho um sensor de 0 a 10 volts que libera da minha entrada analógica do PLC de 0 a 10 volts, eu posso configurar dentro do software para esse 0 a 10 volts variar de 0 a 10, de 0 a 1000, de 0 a 30 mil. Então eu consigo configurar isso aí, ok? E na maioria das vezes a gente consegue fazer com regra de 3 igual aqui embaixo, explicado aqui embaixo, tá ok? Por exemplo, nesse caso aqui, que vai variar de 0 a 32.723, 0 volts é o número 0 dentro do CLP, do software, e 10 volts é o máximo. Aí, se, por exemplo, for 5 volts, eu faço a regra de 3. Mesma coisa para quando é de 0 a 20 mA e de 4 a 20 mA. Ok? Então, nós temos aqui, então, vários modelos e marcas de sensores. Os mais comuns que nós utilizamos aqui na nossa região é a Metaltex, Autonix, a Banner, que é uma marca americana. Metaltex e Autonix é marca brasileira, a VEG também é brasileira, a Baluf é importada também. Então, nós devemos classificar os sensores por 2 tipos. Na verdade, a gente classifica o sensor pelo IP. E o IP tem 2 dígitos, tá ok? Exemplo, esse IP desse sensor aqui é o IP67, onde o 6, o 6, indica especificação de proteção contra água. E o 7, ou o contrário, especifica o grau de proteção contra material externo. Então, aqui, se a gente olhar na tabela, do primeiro dígito, por exemplo, 6, proteção contra penetração de pó. Proteção completa contra contato. E o 7, proteção contra água, quando o equipamento está imerso em água sob determinadas condições de pressão e temperatura. A água não deve penetrar a quantidade nociva. Então, quer dizer, IP67 vai proteger contra poeira, contato e contra água. E quanto mais a proteção do sensor, maior o seu custo também, ok? Então, nós teremos aqui, então,
A primeira modalidade que a gente vai ver é a botoeira. A botoeira, né, no caso um botão push button, é um botão que pode ter o contato normalmente aberto ou normalmente fechado. A partir do momento que você pressionar esse botão, ele inverte os seus contatos, o NA passa a ser NF e o NF passa a ser NA. Nós temos botão verde e botão vermelho, tá ok? Para a gente utilizar conforme a nossa necessidade. Essa aqui é uma marca Metaltex, tá ok? Muito vendida aqui na nossa região centro-oeste. Vários formatos e modelos de chaves e ou botoeiras que são sensores, e no CLP a gente classifica como sendo entradas do CLP. Então aqui a gente tem o primeiro botão, que é o botão pulsador. Ele é um movimento muscular. Por que muscular? Porque o operador ele tem que pressionar com o próprio dedo o botão, então muscular, que é o movimento muscular do operador. Quando o operador pressionar o botão, ele irá alterar os contatos internos desse botão, mecanicamente falando. Então, quando ele for pressionado, ele inverte os contatos. Quando o operador soltar o botão, ele volta para a condição normal. Então, push button. Quando pressionado, altera o contato. Quando desacionado, o contato volta para a condição inicial. Nós temos também aqui esse botão aqui, push button, nós iremos utilizar ele tanto para o botão de liga, quanto para o botão desliga. Então, quer dizer, se a gente pegar, for lá no Word agora, e começar a classificar, aqui no nosso mapeamento de entrada e saída, nós teremos aqui, vou fazer uma tabelinha aqui embaixo, aqui. Seria uma tabela. São 4 entradas, né? Então, nós temos aqui, então, o botão de liga. É um botãozinho desse aqui verde. Certo? Nós teremos o botão de desliga. Deixa eu buscar um aqui na internet. Botão Metaltex vermelho. Podendo ser este aqui, ó. Copiar a imagem. Esse aqui é mais bonitinho, né? Copiar a imagem. O custo dele é R$25 no Mercado Livre. Voltar aqui. Botão de desliga, certo? E à medida que a gente for seguindo aqui no PowerPoint, a gente vai colocando o sensor máximo e mínimo, não vai ser igual, né? Deletar aqui. Ok, então vamos seguir aqui então. Então aqui a gente tem, se caso a gente tivesse botões de emergência, onde a gente tem botão de emergência com chave, com trava e sem trava, que a gente chama de botão do tipo soco. Então aqui a gente tem um botão do tipo cogumelo, onde se ele for pressionado mecanicamente, ele inverte os contatos. Vocês podem observar que o primeiro contato aqui é um contato normalmente fechado e o segundo contato é o contato normalmente aberto. Então quando pressionado, abre esse contato e fecha esse contato aqui, tá ok? Se for um botão do tipo trava, os contatos irão ficar modificados até a trava ser retirada. Se for do tipo chave, até a chave ser, enquanto não for lá com a chave destravar ele. E se for do tipo cogumelo, é como se fosse um botão do tipo push button, por exemplo. Nós temos aqui botão com trava ou chave, né? Chave de 2 posições ou chave de 3 posições, aonde quando a chave ela é acionada, os contatos mudam. E quando ela é desacionada, ele volta para a condição inicial. Só para vocês entenderem melhor, esse botão aqui a gente pode considerar como botão de campainha. Quando você aperta o botão de campainha, aciona a campainha. Quando solta, desaciona. Essa chave a gente pode considerar que é tipo o interruptor normal da nossa residência, onde quando você pressiona o interruptor do cômodo, a lâmpada é acionada. Somente quando você pressiona uma nova vez, que a lâmpada é desacionada. Então, aqui no caso, você tem que fazer o movimento de 0 para 1 e de 1 para 0, ok? Para poder acionar. Nós temos as chaves fim de curso,
que é acionado mecânico. Então, tanto o botão, quanto a chave de emergência, quanto a chave normal, é movimento muscular do operador. O operador tem que acionar, né, com o seu movimento muscular. Agora nós vamos entrar nos sensores que são movimento mecânico do processo, que o processo irá acionar o sensor. Então nós temos aqui a chave fim de curso. Como funciona a chave fim de curso? A máquina, por movimento de algum processo do maquinário, irá acionar mecanicamente essa haste aqui da fim de curso, que irá alternar ou alterar os contatos de fechado para aberto e de aberto para fechado, ok? Enquanto estiver acionada essa haste aqui, o rolete mecânico da fim de curso, o contato estará modificado. Quando voltar para a condição normal, o contato retornará também para a condição normal. Fim de curso é muito utilizado em processos industriais, onde a gente demanda que tenha um contato mecânico da máquina para o acionamento elétrico. Então a gente utiliza o fim de curso porque é um equipamento bem robusto, né? Por exemplo, aqui nessa furadeira de bancada, uma fresa, né, na verdade, nós temos a fim de curso para determinar o limite de curso de descida aqui do mandril. Aqui nós temos um exemplo aqui onde nós temos o botão de liga, o botão de desliga e o botão de emergência, né? E nós temos aqui os LEDs de ligado e desligado e o LED de painel habilitado ou energizado. Para o painel estar adequado à NR10, nós devemos lembrar que o painel deve ter a indicação do nível de tensão, deve ter o adesivo de acesso restrito e deve ter também, se vocês observarem aqui embaixo, sistema de bloqueio com chave. Então, somente o pessoal autorizado tem a chave para abrir esse painel, ok? Se o operador identificar qualquer risco para ele na operação da máquina, ele deve pressionar este botão de emergência. Ele, de hipótese alguma, pode abrir o painel e seccionar o disjuntor. Abrir o painel somente pessoal autorizado. Então, no caso, somente o eletricista da empresa que tem a autorização formal da empresa para atuar no sistema elétrico. E esse eletricista deve ter o certificado de conclusão de curso com mais de 400 horas e deve ter o curso de NR10 básico de no mínimo 40 horas, com reciclagem bienal, ok? Então aqui uma fim de curso, mais simples possível, né? Contato mecânico através do dispositivo mecânico interno, ó. Se vocês observarem, esse aqui é o pino comum, é um contato de um sensor de três fios, né? Então aqui a gente tem o comum, que aqui eu posso colocar o nível de tensão que eu quero seccionar. Como é uma chave mecânica, eu posso colocar aqui um positivo, 24 VCC, uma fase, 220, tanto faz. Então, se vocês observarem aqui, ó, em condição normal, esse contato aqui é normalmente fechado. Quando esse êmbolo for acionado, essa haste vai movimentar essa mola aqui e o contato vai passar para cá. Então, normalmente, esse aqui é aberto e esse aqui é fechado. NA, NF, contato reversível, tá ok? Esse aqui é um modelo de fim de curso mais em conta, mais barato, menos robusto. Esse aqui é um fim de curso mais industrial, fim de curso com rolete, com haste, que já é mais utilizado no sistema industrial. O que nós estamos utilizando no nosso processo, nesse processo aqui, é a chave do tipo boia, que no caso então é essa chave aqui. Nós podemos trabalhar com a chave do tipo boia, com dois contatos, o NA e o NF totalmente dependente, poderemos trabalhar com o contato reversível, então vai ser de acordo com o modelo que a gente escolher para comprar, tá ok? Então, como que ela funciona? Se ela está para baixo aqui, o contato está normalmente, se for, por exemplo, o contato normalmente, ela está em 0, por exemplo. Se a gente estiver trabalhando com o contato normalmente aberto, ele está em 0, está aberto. Quando o efluente empurrar a boia para cima, porque ela vai boiar, né? Ela passa para 1 e o contato, se for aberto, vai fechar, e se for fechado, vai abrir. Então, a gente, de acordo com o nosso processo, a gente pode escolher qual que é o contato que vai trabalhar. Podendo a boia ter dois contatos independentes, o NA e o NF, podendo ter, igual nesse exemplo aqui, ó, um contato reversível, um comum, ora NA, ora NF, tá? Que é o mais comum de acontecer. Beleza. Aqui só um exemplo aqui, isso aqui é uma elevatória, um tanque de intermediário da Copasa, onde aqui a gente tem a casa de máquinas, que fica os painéis de comando,
né? E aqui a gente tem o tanque propriamente dito, o efluente, no caso, pode ser de esgoto ou pode ser industrial, ele fica aqui dentro. Aí aqui dentro a gente tem os sensores, mínimo e máximo, e a bomba pode ser submersa aqui dentro, se for uma bomba submersa, ou pode ser uma bomba externa, uma bomba centrífuga, uma bomba de graxeta, e assim por diante. Beleza, isso foi a parte de número 1. Agora a gente vai entrar na parte de número 2. Opa, tem que pegar aqui o sensor, só um minuto. Esse aqui é o sensor do tipo boia. Aí a gente vai colocar ele aqui, ó. Sensor do tipo boia que a gente vai trabalhar. Sensor do tipo boia. Mais para baixo aqui, então, agora a gente vai desenvolver. A gente vai colocar aqui agora as saídas que nós iremos utilizar. Nós iremos utilizar a bomba, iremos utilizar LEDs. Então vamos lá. Então nós teremos então essa bomba para ser acionada e teremos os LEDs de sinalização. Vamos abrir a parte 2 aqui, que vocês têm acesso no portal. Essa aqui é a aula 5, né? Parte 2. Então vamos lá. Primeiramente nós iremos precisar de 3 LEDs. Temos que ter o LED indicativo de bomba on, bomba off e o LED indicativo de sistema habilitado. Onde a função, quando tem que indicar ligado, tem que ser vermelho, de acordo com a NR10, desligado verde, falta de terra ou sobrecarga laranja, intervalo de partida azul, falha ou defeito amarela, painel energizado branco, ok? A gente pode utilizar aqui, ó, o LED branco, no caso, para ser o habilitado, ou eu gosto também de utilizar, pode ser o branco. Se o motor estiver ligado, a bomba ligada vermelho, se ele estiver ligado verde, tá ok? O LED nosso ele tem um padrão bem determinado, é um LED de 22 milímetros de diâmetro, que a gente usa ele no painel. A gente pode furar o painel com serra-copo ou com estampador hidráulico. A gente utiliza normalmente a medida em polegadas 7/8, tá ok? A gente tem as características elétricas do LED. O LED tem que ser 24 volts para ser adequado a NR12, mas se o painel não for adequado, que não deve ser feito, pode ser utilizado 220 ou 127 volts, tá ok? Nós temos aqui que o P de proteção do LED é IP54. Se a gente pegar lá, só para a gente ver qual que é esse grau de proteção dele. Primeiro número 50. Proteção contra depósitos prejudiciais de pó. Não havendo proteção total contra a penetração de pó, então é parcial, 54, né? O 4, proteção contra esguicho d'água, vindo de qualquer direção. Esguicho de água, não é submerso, é só esguicho de água, esguicho, tá ok? Então IP54. Okay? É um LED de consumo de 20 mA de corrente elétrica, tem uma vida útil de 30 mil horas, ok? Beleza, depois do LED nós iremos utilizar o contator auxiliar. O contator auxiliar ele pode ser de várias marcas, aqui eu cito duas de marcas muito boas por sinal, que é a Finder e a Telemecanique. O relé auxiliar é um relé que a gente utiliza somente para auxiliar no comando elétrico, igual a gente viu na aula passada. Quando a gente habilita a bobina dele, sendo 220 ou 24 VCC, no caso para ser adequado à norma, 24 VCC, ele altera todos os contatos de comando que ele tem. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem o A1 e o A2, onde a gente coloca o negativo direto no A2 e o positivo direto no A1. Quando acionado, ele inverte os seus contatos de NA para NF, de NF para NA. Esses relés eles são muito utilizados para quando a gente trabalha com PLC. A saída do PLC ela pode ser a transistor ou a relé. Se a saída for a relé, normalmente a gente tem que o PLC ele pode comandar na saída dele 1 ampere, 5 amperes, ou até no máximo eu já vi PLC de 10 amperes na saída dele. Se o PLC for transistor, a corrente que ele vai poder trabalhar na saída é muito pequena, até no máximo 1 ampere de corrente elétrica.
Então, dependendo do tipo de equipamento que a gente está acionando, por exemplo, uma válvula hidráulica que tem um consumo mais elevado, se a gente ligar direto na saída do PLC, a saída do PLC, a corrente de saída do PLC é inferior à corrente necessária para acionamento da bobina da válvula hidráulica, da eletroválvula hidráulica. Então, normalmente, para proteção da saída do PLC, todas as saídas do PLC acionam o relé auxiliar, e o relé auxiliar com os seus contatos que irão acionar para nós, no caso, válvulas, atuadores no geral. Então, por exemplo, se a saída do PLC for a transistor, ela suportar no máximo na saída dela 1 ampere de corrente elétrica, se a gente ligar ele num relézinho auxiliar, que é como se fosse esse relé ele consegue suportar na saída dele até 10 amperes. Então, a gente está aumentando 10 vezes a capacidade de saída do PLC se a gente utilizar o relé de saída ou o relé auxiliar ligado na saída do CLP. Para isso, a gente vai ligar o A2 no negativo e o A1 a gente tem que ligar na saída do PLC. Os contatos NA e NF do relé que irão fazer o comando posteriormente. Então, auxiliar. Nós temos o contator de carga. O contator de carga a gente vai utilizar na carga elétrica do sistema para poder fazer o fechamento do motor elétrico que irá acionar a bomba. Então, por exemplo, esse contator de carga aqui é um contator trifásico, onde ele tem na parte superior dele aqui o contato 1, 3, 5 e a parte de baixo 2, 4 e 6. Então a gente vai ter aqui fase R, S e T, saída fase R, S e T, ligando na bomba, por exemplo, no motor. E lá no motor a gente vai ter o fechamento, fase R no 1 e no 6, fase S no 2 e no 4 e fase T no 3 e no 5, tá ok? Não entrando no mérito agora que a gente já viu na prática da aula passada, como que a gente deve proteger o sistema de carga do motor. A gente deve ter, no caso se for um motor só, o disjuntor motor ou o disjuntor termomagnético, podendo ser da norma DIN com relé de sobrecarga. Então a gente vai optar na hora de fazer o projeto por que for mais viável. Lembrando que o disjuntor motor hoje a gente consegue ele num preço mais barato e ocupa menos espaço no painel elétrico. Então a gente tanto preço quanto otimizar também a parte do espaço dentro do painel elétrico, ok? Nós temos aqui também informação só sobre o contator, os modelos de contator da VEG aqui, por exemplo, ó, CWM9, 12, aqui é a capacidade de corrente dele, ó, 9 amperes, 12, 18, 25, 32, são já pré-determinados, então a gente vai comprar esses contatores de acordo com a corrente de acionamento dele. Então, para a gente classificar contator, nós devemos classificar de 3 maneiras. Primeiro, qual que é a tensão de alimentação da sua bobina? 24 VCC, 127 volts de corrente alternada ou 220. No nosso caso aqui, para ficar adequado na R12, 24 volts de corrente contínua. Segundo, a gente vai precisar de qual que é a corrente que esse contator necessita de suportar, viabilizando a alimentação da sua carga. Então, poderiam ser contator CWM9, 9 amperes, 12 amperes, CWM18, 18 amperes, CWM25, 25 amperes e assim por diante. Tá? Lembrando que o preço do contator é diretamente proporcional à sua corrente elétrica, tá ok? Quanto mais corrente elétrica, mais robusto tem os seus componentes internos. E maior é o contator, então mais caro ele fica. E terceiro, por último, a gente deve classificar também o contator, ou já colocar na lista de material quando comprar ele, quantos contatos auxiliares que a gente quer. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse diagramazinho esquemático aqui, temos a bobina dele, que a gente vai determinar aqui na bobina dele qual que é o nível de tensão, de alimentação, 24 volts ou 220 volts, exemplo. Nós temos a carga dele, aqui a gente vai determinar qual que é o modelo dele, se é o 9, o 12, o 18, qual que é a capacidade de corrente que ele vai suportar na carga para alimentar a carga. E aqui a quantidade de contatos auxiliares. Nesse caso aqui ele tem 2 contatos NA e 2 NF. Lembrando que o NA, a finalização dele é 3 e 4, exemplo aqui 13 e 14, 23 e 24, e nesse caso aqui nós temos 11 e 12, 21 e 22, que são os contatos fechados, finalização 1 e 2, tá ok? E por último, mas não menos importante, aqui a gente tem a nossa bomba. Esse exemplo aqui é a bomba que não fica submersa, essa bomba aqui é uma bomba, que a bomba está aqui na verdade, né? Aqui a gente tem um motor de indução trifásico, esteira triângulo, 6 terminais,
com a alimentação 220 volts, nós teremos fechamento triângulo, fase R alimentando 1,6, fase S alimentando 2,4 e fase T alimentando 3,5, tá ok? O CLP que nós vamos utilizar nesse exercício é o Zélio, ele é da Schneider, tá ok? O Zélio ele vai ter a alimentação dele aqui, essa alimentação pode ser 24 VCC, nesse exemplo aqui que eu coloquei da foto é de 100 a 240 VCA, mas o certo seria a gente trabalhar com 24 VCC para atender a NR12, né? Nós temos aqui, nesse modelo do Zélio aqui, ele tem as entradas digitais, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entradas digitais. Nós temos aqui as saídas digitais a relé, que são no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saídas. E aqui a gente tem uma IHM, que não é todo PLC que tem essa IHM. O Zélio, o Clique, o logo da Sims, o Clique é da VEG, são micro PLCs que tem essa IHM para nos auxiliar. A gente consegue também fazer a programação por aqui. Então nós temos a alimentação, os contatos de entrada, os contatos de saída, a IHM para programação se quiser, e aqui se quiser também a gente pode fazer programação via software e descarregar via o cabo. Aí cada PLC tem o seu formato de cabo, tá ok? Esse PLC Zélio aqui, ele tem um modelo de cabo específico e tem um conversãozinho para USB, a gente consegue conectar o cabo USB no computador, tá ok? Então nós iremos trabalhar da seguinte maneira. A primeira coisa que nós devemos fazer é o diagrama de carga-comando, conforme a gente fez na aula passada. Esse modelo vai estar disponível para vocês no portal. Vocês devem tentar fazer ele no AutoCAD, tá? Se alguém quiser trabalhar também com o CAD Simu, pode baixar o CAD Simu da internet e trabalhar com ele. Então, quer dizer, esse modelo de AutoCAD de desenho que eu passei para vocês aqui é de outro exercício, tá ok? Ele é um exercício da esteira ou da correia transportadora, mas tem todos os blocos já pré-determinados para vocês fazerem. Então, como que vocês devem proceder? Eu aconselho vocês a dar um Ctrl+C, Ctrl+V, inicialmente aqui no AutoCAD. Ok? Então, nesse caso aqui, vocês podem deletar a parte vamos deixar o disjuntor geral de entrada. A gente pode deletar o segundo motor aqui, que a gente não vai trabalhar com ele. A gente tem um barramento, né? Esse barramento aqui é 3 fases de 220 volts. Então nós temos aqui entrada da alimentação, os bornes, a questão do tamanho deles a gente vai ter que determinar depois no cálculo, então eu vou tirar aqui então. Então a gente tem 3 fases de alimentação mais o terra, RST. Okay? Da determinação do cabo também a gente vai ver depois. Por enquanto só o diagrama sem a determinação de cabos, capacidade de corrente de condutor e capacidade de corrente de disjuntor e contator. Nós deveremos colocar um disjuntor geral para o processo. Esse disjuntor ele pode ser um disjuntor da norma DIN ou um disjuntor de caixa moldada. Tá? Vou tirar aqui a parte do cabo. Alimentação do barramento ou não. Aqui nós teremos o disjuntor motor 1, que vai alimentar a minha bomba. Né? O disjuntor motor tem um contato normalmente fechado e o contato normalmente aberto para poder alimentar ou auxiliar no meu comando. Deixa eu tirar essa parte aqui. O cabo também a gente não vai determinar ele agora, vai determinar ele somente nas próximas aulas. Aqui a gente vai ter o contator, os contatos de carga de K1. Então nós teremos aqui o disjuntor geral, nós teremos aqui o disjuntor motor para o processo, nós teremos aqui o contator a parte da carga do contator. Aqui nós teremos os bornes de saída. Tá? Aqui são os bornes de saída. Vamos tirar a parte do cabo de alimentação, que a gente vai ver depois, para ficar mais simplificado. Então esse aqui vai ser o motor M1, trifásico. Para nós aqui, ele vai ser a bomba 01, ok? Motor, potência dele agora não vai tirar, a gente vai tirar porque não é necessário para nós nesse momento. E a tensão de alimentação dele é 220 volts, ok?
A alimentação ela vai seguir para a próxima página. Aqui na próxima página, então, nós teremos a parte do comando, onde a gente vai ter a parte do disjuntor da alimentação do comando. Depois do disjuntor da alimentação do comando, a gente deve colocar, igual nós vimos na aula passada, a fonte. Desenhar aqui muito rápido a fonte, só para a gente ter uma noção. Nós temos aqui uma fonte 24 VCC. Certo? Essa fonte, ela vai liberar positivo e negativo na saída. Então aqui nós teremos aqui na saída dela o polo negativo e teremos aqui também o polo positivo. Ok? Agora eu gostaria que vocês tentassem fazer aí em casa, né, no software, a saída da fonte ela deve alimentar a parte da alimentação do PLC. Nesse exemplo aqui desse PLC aqui, a gente tem a alimentação RS, mas a gente vai passar essa alimentação para negativo, positivo, tá ok? Aqui nós temos as nossas entradas. Aqui já tem alguns modelos de sensores, né, de botões, fim de curso, boias. Vocês devem fazer a alimentação e também conforme a gente fez na aula passada. E aqui embaixo tem as saídas, tá ok? Onde vocês devem fazer a parte da alimentação das saídas. Só um exemplo para vocês aqui, ó, onde nós teremos aqui nesse caso 3 LEDs, né? H1, H0, H1, H2, H3, ok? O positivo vai positivo vai na saída do PLC e o negativo vai direto no A2 do componente, né? O positivo vai na saída do PLC. Então aqui, ó, o positivo ele vai entrar aqui. E o negativo vai vir aqui. Quando internamente o CLP fechar esse contato da saída Q1, ele vai jogar o positivo no contator K1, acionando assim o contator K1, a bobina dele, modificando todos os contatos dele. Então o contato aberto fica fechado, fechado fica aberto. Como a gente tem aqui 3 contatos abertos da carga na carga, quando acionar aquela bobina de comando na saída do PLC, esse contato aqui será acionado, ok? E a parte aqui de cima nós iremos fazer a mesma coisa, ó. Então a gente vai fazer a alimentação do PLC, a parte do negativo aqui, positivo aqui, ok? Positivo vai alimentar a minha entrada aqui do PLC, minha CPU, e o negativo também, 24 VCC. O PLC pode ser de duas maneiras, ele pode ser PNP ou NPN, tá? Ou tanto faz. PNP, eu tenho que alimentar as minhas entradas com positivo. NPN tem que ser negativo. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com PLC PNP, onde a gente vai jogar na entrada do PLC o positivo, chavear o positivo. Então, eu vou jogar aqui o positivo nas entradas, tá? Onde a gente vai ter aqui o botão de liga,
botão desliga e a gente vai ter aqui, ó, vamos colocar aqui duas boias, né? Vou deletar esses dois aqui, ó. Vou colocar esses dois sensores. Sensor de nível mínimo e o sensor de nível máximo. A gente vai ter o B0, B1, né? Ou a gente pode colocar aqui, já escrever aqui o liga. Aqui a gente vai ter o desliga. Aqui a gente vai ter o S máximo. E a gente vai ter o S mínimo. Depois a gente configura, só para não perder tempo. Ok? Pronto. Sempre que a gente fazer conexão, a gente tem que colocar esse bolinho de conexão. Então nós temos aqui um diagramazinho de carga e comando. Ok? Para quem quiser trabalhar com AutoCAD, vocês podem vir aqui no site da Autodesk e fazer o login como estudante e baixar a versão estudantil. Se não me engano é por 2 ou 3 anos que a gente tem a versão estudantil. Ela é a partir de 2017, porque vocês podem baixar a versão estudantil gratuitamente. O link vai estar na pré-aula de hoje, tá ok? Nós temos aqui também o Zero Software, onde vocês vão entrar nesse site que está lá e vão baixar o programa por aqui, ó. Vai baixar o Zero Software aqui. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com a parte da programação do CLP, tá ok? Ó, baixou o programa, vou executar ele. Sim, a gente pode instalar ele. Ok. Seguinte, sim, seguinte. Um software gratuito. Já está instalando o software, tá ok? Concluir. Deixa eu ver se ele veio aqui para... para a área de trabalho. Salvar aqui também. Ó, Zero Soft 2. Este aqui, tá ok? 2 cliques nele. Baixa o zero, turma. Só vou verificar aqui porque o meu não está abrindo. Mas na próxima aula a gente vai seguir com a parte da configuração do software, tá ok? Então na próxima aula nós iremos seguir com essa parte de instalação do Zélio e com a parte da programação do mesmo, tá ok? Agradeço a todos, muito obrigado. O material será postado neste momento. Aguardo todos vocês hoje, 18/3, de 20h30 até 21h30 para retirar todas as dúvidas via o nosso chat, que fica no Avatar, ok? Um minutinho, já abriu aqui, ó. Olha que beleza, ó. Só que estava acabando de instalar, hein? Então aqui a gente pode criar um novo programa, selecionar o PLC. A gente vai ver isso tudo na aula que vem, tá ok? E aqui a gente vai trabalhar na aula que vem com este software, tá ok? Então vocês podem já ficar preparados para poder instalar o software e a gente começar os trabalhos na próxima aula.
Muito obrigado a todos e até depois no chat, tá ok?